E aí, pessoal, beleza? Bom, uma aula rápida aqui, só como eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode criar uma aplicação de RPC, né, ali para criar usuário, por exemplo, usando o Spring Boot, tá? Ainda não é o Spring Boot versão 3, porque a gente ainda não tem um suporte dessa lib de gRPC, né, para o Spring Boot 3, mas eu acho que em novembro já sai já, ok? Mas de qualquer forma eu vou mostrar aqui como é que é. Vai ser uma aplicação simples, tá? Mas pode ser que ajude muita gente aí, ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o projeto Spring, tá? Então eu vou aqui no Spring Initializer, ok? Beleza, o Spring Initializer é aberto. Eu vou criar aqui o grupo. Pera aí. Ok, deixa eu tirar aqui então. Eu vou colocar aqui br.com.content. Content for Devs. Isso aqui que é um domínio que eu tenho. Então vou colocar aqui gRPC app, ok? Aqui embaixo eu vou remover essa parte aqui. Eu não quero isso aqui. Vou deixar o Java 21, formato jar mesmo. Aqui eu vou colocar o Spring 2.7, tá? Não coloquem a 3.1 ainda, ok? E eu vou colocar aqui como sendo projeto Maven. Eu vou adicionar só duas dependências, que é o data, né? Que é do Spring Data. E também eu vou adicionar o H2, banco em memória, ok? Para a gente salvar algumas coisinhas ali. Salvei aqui em desktop. Eu vou extrair esse cara, ok? Importar esse projeto no IntelliJ. Vocês não estão vendo a tela que eu estou importando em outra tela, tá? Mas isso aqui é só o import mesmo do IntelliJ, tá? Não tem nada demais aqui. Importar. Ok. Aqui ele está importando o projeto. E vejam só. Neste momento, eu não tenho nenhum tipo de configuração, nada específico do gRPC, tá? Isso aqui é só um projeto Spring normal, não tem nada demais aqui. Agora nós vamos adicionar as dependências do gRPC para a gente utilizar. Para a gente pegar essas dependências, pode acessar o GitHub do gRPC aqui, ó. Que é esse GitHub aqui, tá? Ele está sendo movido agora para o gRPC Ecosystem, tá? Então, por exemplo, a página de documentação ela está offline, tá? Do GitHub Docs, a documentação, né? Do gRPC Spring. Só que isso aqui provavelmente logo logo eles voltam com ela online. Calhou deles estarem migrando logo hoje, tá? Que eu tô fazendo essa gravação. Mas eu vou deixar o projeto disponível no GitHub. Vocês podem clonar e peguem as dependências que eu vou declarar aqui, tá? E utilizem elas que vai funcionar do jeitinho que deve funcionar, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é o seguinte. Como nós vamos criar uma aplicação que ela é servidora, né? O cliente nosso vai ser o Postman. Então eu preciso adicionar a dependência do gRPC Spring Server, ok? gRPC Server. Essa versão aqui é a última versão disponível no momento que eu estou gravando esse vídeo e nós vamos utilizar ela, ok? Depois disso, nós temos outras configurações que nós precisamos fazer, que é em relação à dependência de gRPC mesmo, tá? Então eu estou copiando aqui do meu backup essas outras dependências aqui, tá? Que são do gRPC também, que nós vamos precisar. E dentro da tag de build, nós vamos adicionar essas outras aqui. Deixa eu pegar aqui. Ok, peguei. Então eu vou pegar aqui, ó, substituir isso aqui por essas aqui, tá? Que são coisas que a gente vai precisar também para a gente conseguir compilar o projeto, compilar os arquivos proto, ok? Que a gente vai utilizar. E a gente está vendo aqui que ele está reclamando de algumas properties aqui que não existem. Então eu vou declará-las aqui no topo para a gente conseguir usar. Então eu vou copiar aqui e colei, ok? Essas propriedades aqui. Vou atualizar aqui o Maven para ele fazer o link aqui do projeto. E beleza. Com isso aqui a gente já consegue usar o gRPC nesse projeto Spring. Então lembre-se, a gente só adicionou aqui o H2 como um banco em memória e essas dependências aqui do gRPC, ok?
Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, nós precisamos criar um arquivo proto, que será a base do onde nós vamos declarar nossos serviços, mensagens, etc. Então, eu vou vir aqui em main, ok? Tem que ser nesse nível aqui, tá? De main. Vou criar um novo diretório. Vou chamar ele de proto, ok? E dentro dele, nós vamos começar a criar os serviços, certo? Então, vou vir aqui, ó. Criar um novo serviço. Vou chamar ele de user service.proto. Perfeito. Ok? Eu vou dar um pouco mais de zoom nessa fonte, que eu não sei que tamanho que está aparecendo para vocês. Acho que aqui vai ficar ok, ó. Beleza. Agora, nesse ponto aqui, nós vamos começar a declarar os nossos serviços aqui do tipo gRPC, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é a sintaxe. Eu coloco igual a proto3, tá? Que é a última versão que está disponível. E aqui eu vou colocar duas opções. As opções aqui serão o Java Multiple Files, que eu vou colocar igual a true, que é para ele gerar as classes de mensagem de serviços em arquivo separado, tá? Lembrando, eu estou tendo esse syntax highlight e essas opções aqui de autocomplete porque eu tenho um plugin do gRPC instalado, tá? Então, só vou fazer esse adendo aqui antes da gente seguir, que é o seguinte, você vai em plugins do IntelliJ, tá? Plugins, e procura por Protocol Buffers. Esse cara aqui, tá? Da JetBrains. Então instalem ele que vocês vão ter essa mesma visão que eu tenho. Dito isso, vamos aqui declarar uma nova opção, tá? Que é o Java Package. E vou colocar aqui como sendo br.com.tone. .content for devs.v1.user, por exemplo. Essa opção aqui é só para na hora que ele compilar esse proto, ele jogar os serviços e etc para uma pasta, para esse diretório aqui que ele vai criar dentro do target aqui, tá? Na hora que ele gerar aqui eu mostro para vocês melhor. Isso aqui são coisas opcionais, tá? Isso aqui você não precisa necessariamente declarar para funcionar o gRPC. Agora nós temos um cara aqui que é o package. Esse package, ele sim, a gente precisa tomar cuidado, tá? Por quê? Porque ele vai compor a URL do serviço, tá? Ele vai compor o caminho do serviço, para ser mais exato. Então, toda vez que for fazer a chamada gRPC, esse nome aqui, esse path aqui, ele vai ser utilizado junto com o nome do serviço, tá? Então, tomem cuidado na hora que vocês forem alterar isso aqui, porque esse cara é importante. Se a API já estiver publicada e etc., você não pode alterar sem refletir isso para os clientes, ok? Esse cara aqui de cima, beleza, você consegue alterar, buildar de novo e usar. Mas esse cara aqui ele é um pouco mais complicado. Considere ele como uma parte do seu contrato, né, de API. Então você tem que tomar cuidado com ele, assim como você toma cuidado quando você está fazendo aplicações REST, ok? Então aqui eu vou agora pegar aqui o service, vou declarar um user service, por exemplo, user service, tá? E aqui dentro eu vou criar um serviço que cria usuário, tá? Vou chamar aqui o que ele recebe de user hack e ele retorna um user has, ok? Isso aqui. Eu vou duplicar esse cara e vou criar um get all, tá? Que ele vai receber um empty hack e ele vai me retornar um user has list, por exemplo. List, isso aqui. E aqui eu vou criar um outro getAll, só que eu vou chamar ele de server string, que esse aqui eu vou mostrar para vocês como criar também, usar o string, né? Um dos tipos de string que o gRPC tem disponível. No caso do gRPC, o string de servidor, tá? Então aqui a declaração dele muda, eu tenho que colocar a palavra-chave string e depois colocar o user has, ok? Feito isso, nós vamos criar aqui essa mensagem. A primeira mensagem que a gente vai criar é a do empty request, então ela vai ser bem simples, é só isso aqui.
A segunda mensagem é do user hack, que aqui eu vou criar só um string name igual a 1, string email igual a 2, ok? Essa tag aqui é a numeração que é utilizada, que o gRPC vai utilizar, o protocol buffers vai utilizar para serializar e deserializar a mensagem, tá? Então ela é importante. Se você inverter, por exemplo, aqui, ó, colocar 1 e 2 aqui, e o seu cliente estiver utilizando a versão onde o name é 1 e o e-mail é 2, vai ser literalmente deserializado, invertido as informações do lado dele. Então esse número aqui também é importante, tá? Então, caso vocês estejam na API pública, mais um ponto para vocês levarem em consideração. Ponto de atenção. Já o nome que a gente está dando aqui, ele não é importante para o cliente. Tá? Ele é mais importante para questões de compilação do Java e etc. Porque isso aqui vai gerar getter e setter, né? Então, se você mudar esse nome, o seu projeto vai parar de buildar até que você reflita essas alterações, tá? Mas o mais importante é esse número aqui, tá? Que é o assign field number. Então, eu vou copiar essa mensagem, colocar aqui embaixo e vou chamar de has. E aí aqui a única informação que eu vou adicionar é que eu vou adicionar um campo int64, que seria o nosso long do Java, e vai ser o ID, tá? E aí eu vou mudar a numeração aqui para ficar em sequência. 3, dessa forma aqui. E temos mais uma mensagem que é o user list, né? O user list é bem fácil de fazer, que na verdade é só colocar esse cara aqui e aqui dentro eu colocar a palavra-chave repeated, tá? Repeated quer dizer que ele vai criar, no Java ele vai criar uma lista aqui dentro e ele vai ser o quê? Uma lista de user has, que eu vou chamar de users, e a tag dela vai ser a tag 1, ok? Beleza, feito isso aqui o nosso contrato tá pronto, tá? E eu vou vir aqui na aba Maven, à direita, eu vou aqui no nome da minha aplicação, plugins, protobuf, e aí eu vou clicar em compile 2 vezes, para ele compilar, e depois eu vou clicar em compile custom, para ele compilar os serviços, tá? Então se eu vier aqui agora na pasta target, eu vou ver que ele tem um generated sources aqui, onde ele tem o serviço aqui embaixo, e também tem as mensagens, tá vendo aqui? Ele criou as classes Java aqui automaticamente. Caso o seu projeto, depois que você compilar, ficar com esse aspecto aqui de que ele não está reconhecendo as classes, você clica aqui ó, nessa seta do Reload Maven Project, tá? Aqui, ó, você clica nela aqui, ó, e ele vai atualizar e agora ele está reconhecendo direito. Tá? Isso aqui é importante por quê? Porque do jeito que estava antes, na hora que você fosse criar a controller, ele não ia conseguir achar essas classes aqui, tá? Ele não ia conseguir encontrar. Então fica aí essa dica. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou criar um pacote que eu vou chamar de domain, tá? Vou criar um outro pacote que eu vou chamar de controller e eu vou criar um outro pacote que eu vou chamar de repository, ok? Nesse pacote domain eu vou criar uma classe que chama user. Essa classe eu vou chamar ela, que ela é uma entidade, tá? Isso aqui é do Java Persistence. E aqui dentro eu vou colocar o name como sendo tb user, tá? Coloquem esse name aqui porque user é uma palavra-chave, é uma palavra reservada para muitos tipos de banco de dados, tá? Então, para evitar problemas de execução do H2, coloque esse tb user aqui, que aí ele já vai se resolver lá e não vai confundir nada. Então, eu vou criar aqui um long id, tá? Esse id segue aquele padrão normal que a gente já conhece, @id e @generatedValue, com a estratégia sendo a identity, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, tá, pessoal? Porque eu estou considerando que vocês já conhecem, então eu vou focar mais no gRPC mesmo. Então eu vou colocar aqui um name, um novo campo, e um e-mail, ok? Agora eu vou declarar aqui dois construtores.
um vazio, que é para ser usado pela JPA e etc. E eu vou criar um com o name e o e-mail. E aí eu vou criar aqui somente getter, ok? Perfeito, acho que isso aqui já é o suficiente. Feito isso, nós vamos aqui agora na repository e eu vou criar uma interface user repository. Ela vai sender de JPA repository. E aqui ele vai ser um user e o long aqui que é a chave, ok? Vou anotar isso aqui com arroba repository e bola para frente. Aqui na controller, aí nós vamos criar o user controller. E aqui sim começa a questão do gRPC, tá? Primeira coisa, nós precisamos anotar essa classe com arroba gRPC service, tá? Isso aqui é similar ao arroba REST controller do Spring quando a gente está trabalhando com REST, ok? Segunda coisa que a gente precisa fazer é indicar que essa classe ela extende do nosso user service, tá? Qual user service? Esse user service impl base que foi gerado pelo protocol buffers na hora que a gente compilou ali, usando o Maven, compilou o nosso arquivo proto, tá? Então esse cara aqui, ó, esse cara aqui é aquilo lá que a gente vai utilizar é a classe que foi gerada a partir desse cara aqui, tá bom? Então se eu vier aqui, ó, por exemplo, estou estendendo, né? Se eu vier aqui e clicar em Override Methods, por exemplo, eu vou ver que aqui eu tenho os métodos que eu criei lá dentro do Service, tá? Então, por exemplo, vamos começar pelo Create, que é o primeiro. Aqui eu consigo já criar, né? Eu vou a partir desse momento aqui receber a request, que está vindo lá pelo Postman, pelo nosso cliente, e aqui eu já consigo ter acesso aos dados dessa request, tá? Então, por exemplo, se eu quero salvar no banco de dados, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um private final user repository, tá? Eu vou criar aqui um construtor para ele fazer a injeção dessa dependência. E aí aqui dentro eu posso já criar o meu user, né, que é o que o repository vai receber como parâmetro. Então eu posso fazer o seguinte, ó, new user. E aqui ele vai receber o request.getName, tá? E o request.getEmail. Então eu vou fazer aqui chamar de user. Agora o repository eu posso salvar esse usuário. Passa ele aqui. Salvei. E logo aqui embaixo eu posso fazer o seguinte, eu posso enviar uma resposta para essa request, né? Porque quando a gente recebe o user hack, o retorno dessa chamada é um user has, que seria a resposta, né? O usuário criado. Então aqui eu posso fazer o seguinte, como que eu retorno uma resposta para o gRPC? Vejam que nós temos aqui essa interface Stream Observer. Se eu entrar dentro dela aqui, vocês podem até fazer o download aqui da documentação dela, mas basicamente o que ela quer dizer, né? Eu tenho aqui 3 métodos, basicamente, que é o onNext, o onErro e o onCompleted, tá? O onNext, vejam que ele está recebendo aqui como parâmetro o tipo que está sendo parametrizado aqui nesse genérico, tá? E no caso do nosso controle, esse genérico é o userHas. Então, se eu quiser devolver uma resposta para o cliente, né, do tipo userHas, é só eu usar o onNext, tá? Porque aqui ele vai estar tipado como userHas. O onErro já é para em casos de erro. Por exemplo, deu uma exceção, foi salvar no banco de dados e o usuário está duplicado. Você pode capturar aquela exceção e aí você coloca aqui dentro do onErro qualquer tipo de exceção, né? Porque aqui ele vai receber um trouble, então você pode conseguir colocar vários tipos de exceção aqui. E esse onCompleted, ele já é para finalizar o fluxo, tá? Então, chamei o onNext e deu certo, o onCompleted eu chamo logo após para encerrar o fluxo, ok? Nós vamos ver isso aqui na prática. Vamos chamar, por exemplo, aqui, ó, o onNext. E aí ele está pedindo um userHas. Então eu vou construir um userHas aqui para mandar para ele. E esse userHas, ele usa o padrão builder, tá? Então eu utilizo o new builder e depois eu começo a setar os dados. Por exemplo, setar ID
pegar o saved.getID. Depois .setName, pegar o saved.getName. Depois .setEmail, pegar o saved.getEmail, ok? E aí eu faço um ponto .build. Feito isso aqui, eu posso salvar isso aqui dentro da variável, tá? E dentro do onNext, eu só passo esse cara, userHas. Depois, eu tenho que chamar o onCompleted, tá? Para ele mandar para o cliente uma informação de que, cara, encerrei aqui, era isso que eu tinha para enviar para ti, tá? Então é basicamente isso que a gente precisa para fazer o caminho feliz aqui do gRPC. Então eu vou fazer isso aqui, ó, só quebrar a linha aqui, ok? Feito isso aqui, eu vou startar minha aplicação, mas antes disso a gente precisa configurar aqui, ó, o H2, né? As credenciais do H2. Eu tenho elas salvas aqui, eu vou pegar aqui, só um minuto. Colei. Ok. Isso aqui é só para ele conectar no H2, não tem muito segredo. Lembrando que eu vou deixar o repositório do projeto aí linkado, e aí vocês podem pegar isso aqui também, tá? Feito isso, eu vou startar a aplicação. Esperar ele startar. Bom, ele startou a aplicação. Lembrando que no caso do gRPC Spring, ele escuta, né, na porta 9090, tá? Então eu vou minimizar isso aqui. Vou abrir o meu Postman, tá? O Postman ele consegue fazer requests de RPC, tá? Eu vou deixar um vídeo aí talvez nessa playlist aqui eu deixo um vídeo onde eu ensino como que configura aqui o Postman, tá? Para ajudar vocês, mas é bem simples, é só vocês clicarem basicamente aqui em New e ao invés de selecionar um HTTP, seleciona um gRPC, tá? Basicamente isso. E essa opção só vai estar disponível se você tiver logado com a conta gratuita mesmo no Postman, tá? Senão ela não vai ficar disponível. Aí vocês criam uma conta e utilizam. Ok. Feito isso, eu vou criar aqui uma request de RPC aqui só para mostrar para vocês como é que vocês vão importar esse arquivo. Primeira coisa, a URL do host. Você pode utilizar o 0.0.0, né? Sequência de 4 zeros, 2 pontos 9090, que é a porta. E aqui no método, vocês podem utilizar vocês devem, né, carregar o gRPC, o arquivo proto dele, tá? Então, por exemplo, vou clicar aqui em Change Self Definition. Vou clicar em importar um arquivo proto, tá? Deixa eu maximizar isso aqui. E aí ele vai pedir para eu escolher um arquivo. E source, main, proto. E vou lá naquele arquivo proto que a gente acabou de criar, tá? Cliquei aqui. Eu vou falar com ele para importar. Importa como um API. Usar assim importar. Aqui tá ótimo. Então deixa eu ver se ele carregou aqui. Ó, ele carregou aqui, ó. Tá aqui os 3 métodos que a gente criou lá, tá? Então o primeiro dele vai ser o create, nós vamos criar um usuário. Aqui na mensagem, eu vou clicar aqui para ele preencher com um exemplo, né, de mensagem. Então o e-mail aqui eu só vou substituir. Deixa eu dar um pouco mais de zoom aqui. Pronto. O e-mail aqui eu vou preencher aqui com a.com. E o nome eu vou colocar, por exemplo, João. Ok? Vou fazer aqui um invoke. Você vê que ele retornou ok, status 0 ok, tá? Que é o status code 0 por gRPC ok. Aí chamei aqui e tá salvando normal, tá criando lá na nossa base, né? Então, feito isso, a nossa criação de usuário ela tá pronta. Agora nós vamos implementar agora os outros 2 métodos, tá? Que é o getAll, que usa lista, e o getAll, que usa servString. Então, vou fazer aqui primeiro do getAll, que usa lista normal, tá? Então, vou fazer aqui o seguinte, eu vou pegar aqui o repository.findAll, tá? Vou salvar isso aqui dentro de uma lista de usuários. Beleza. E aí, dentro dessa lista de usuários, né, que eu obtive aqui, eu vou fazer vou transformá-los aqui no nosso userHas. Então, vou fazer o seguinte, ó. Users.string.map, tá? E aqui eu vou pegar o user. Vou até copiar isso aqui, ó, que vai ser igual. Então, vou copiar isso aqui.
E aqui dentro eu vou só substituir o saved pelo user, ok? Ponto .map, ponto .toList, por exemplo. Então deixa eu salvar aqui a lista de user has. Então nós fizemos aqui o seguinte, nós pegamos, né, a lista de usuários da base e transformamos no user has, que é o que esse cara aqui vai receber, tá? Então vamos vir aqui agora no response observer. Aliás, vamos criar um user has list primeiro. Criar um user has list, esse cara aqui. E aí, ponto .new builder, ponto add all users. Ele recebe o iterable, ok? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar literalmente essa lista de user has ali e colocar aqui dentro, tá? E fazer o ponto build. E aí lembre-se, né? Ele recebe uma lista de user has porque nós definimos aqui, ó. Ele é um repeated de user has. Por isso que primeiro eu transformei o meu usuário em user has para depois eu adicionar aqui dentro, tá bom? Então beleza, eu vou voltar aqui. Feito isso aqui, eu já tenho a user has list resposta, né? Então eu posso fazer aqui o response observer.onNext user has list response observer.onCompleted, ok? Vou startar minha aplicação para ele reconhecer esse novo endpoint. Ok, restartei a aplicação. Agora eu vou vir aqui, vou criar 2 usuários, por exemplo, 2, 3, e aí vou criar uma nova gRPC request, colocar aquela URL, e agora eu vou chamar o getAll aqui. Vocês vejam que eu não preenchi a mensagem porque a gente colocou um empty request lá, certo? E aí o que ele trouxe? Ele trouxe minha lista de usuários no formato normal de array, tá? Beleza, resolvido esse problema aqui. Agora nós vamos criar o discover string, né, que a gente tinha falado. Então eu vou implementar ele aqui, ó, fazer override, tá? Esse discover string, ele é bem simples também de se criar, só não tem muito segredo. Então basicamente a gente vai fazer aqui, ó, repository.findAll, né, para me devolver todos os usuários. E aí para cada usuário eu vou executar uma chamada, uma resposta, tá? Então eu vou vir aqui, ó, para cada usuário que vai ser trazido, né, no findAll, eu vou ter que executar o response observer.onNext, tá? Então, basicamente, o que eu vou precisar? Eu vou precisar criar esse cara aqui. Então, vou copiar dessa forma. Só que aí eu vou salvar ele dentro de uma variável. Eu vou chamar o response observer.onNext, tá? Passando o user has aqui que eu criei. E beleza. Feito isso, se tiver 10 usuários, ele vai fazer ele vai devolver 10 vezes esse valor para o cliente, ok? Ao invés de ele devolver uma vez a lista inteira, ele vai devolver a cada chamada. Vai ficar mais simples de entender na hora que eu mostrar no post. Terminado aqui esse loop for each, eu posso fazer o onCompleted, porque já encerrou o que tinha de fazer, ok? Então eu vou restartar de novo a aplicação. Beleza, a aplicação restartou. Então eu vou vir aqui no meu Postman. Eu vou fazer um invoke aqui, não tem nada, salvo, né? Porque o banco é em memória. Eu vou criar aqui, sei lá, 11 usuários. Se eu clicar aqui no normal, vem 11 usuários. E aí eu vou criar uma nova gRPC request. Vou colocar a porta. E aí vocês verem que até as setinhas aqui, ela muda a indicação, né? Que é o getAll server string. Então eu vou clicar aqui e reparem no comportamento que acontece. Se vocês verem, aqui ó, ele ao invés de trazer igual aqui, onde veio uma resposta com o payload completo, aqui com a lista completa, ele me devolveu, né? Ele teve aqui, ó, eu enviar na request, o payload que eu enviei que é vazio, né? E aí ele começa a receber a resposta. E vejam que cada resposta é um string, é um ciclo daquele response observer.onNext, tá? Então aqui ele me devolveu 1, 2, 3 até finalizar aqui no 11 e aí ele finalizou a chamada, tá? Qual é a diferença que isso aqui faz?
quando você precisa transmitir objetos que são realmente grandes, né? Nesse caso aqui é um objeto pequeno, então a gente não vai ver muita diferença entre esse aqui e esse cara aqui, tá? Mas quando você precisa transmitir objetos realmente grandes, uma lista de objetos realmente grande, esse string aqui ele pode ajudar. Por quê? Porque você vai dividir, ao invés de você criar uma lista gigantesca e enviar tudo de uma vez, você vai transmitir isso em partes, tá? Então o tráfego de rede, essas coisas, você consegue ter isso mais controlado, tá? Basicamente isso é uma das vantagens que você pode ter. Tem outras vantagens também, mas vai depender muito do caso de uso que a empresa está aplicando isso aqui, ok? Então é isso, pessoal. Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. É um vídeo rápido, só para mostrar aqui uma criação de uma API mesmo, em gRPC, tá? gRPC com Spring. E fico feliz, espero que gostem e aguardo vocês. Até a próxima.